É aquele meu pensamento de casar com uma italiana.
praticamente o trabalho foi todo mental. Essa experiência mostra que o pêndulo pode ser qualquer objeto, inclusive como eu usei uma vela, certo? Sensibilidade, qualquer coisa trabalha como micro vibração na sensibilidade do radiestesista diretamente com o seu subconsciente. Por que a vela? A vela foi para mostrar que ela, de uma certa forma, representa o homem, o seu corpo característico ou caracteriza o ser humano, como também a questão do pavio, a luz, a alma do ser humano, e também representativa nos 4 seres alimentares da Terra, o fogo, que seria o pavio aceso, a água, a vela sendo derretida por esse fogo, o ar, que o fogo está queimando, e a terra, a ancoragem, no caso da vela em si. É uma representação entre o ser e o objeto vela, no caso. Vou explicar detalhes desse, vamos dizer assim, desse ritual, o porquê eu usei o pêndulo como vela, ou vela como pêndulo. Por que eu acendi a vela sem um copo com água e depois eu botei um copo com água? A questão da essência no corpo da vela, a escrita no corpo da vela. Então temos uma experiência, na minha opinião, interessante. Então eu peguei o objeto cera, vela, e defumei, passei no fogo, na defumação, para limpar a vela. Depois eu energizei com a minha própria energia, passando minhas mãos entre a vela, X vezes do pavio para cima e X vezes o pavio para baixo. Depois eu molhei com essência para potencializar um pedido. Falando em pedido, eu escrevi com alfinete, ou um grampo, ou qualquer coisa fina, no caso, um nome. E, vamos dizer assim, no corpo da vela, um pedido. Eu trabalhei, como disse, na esfera mental. Todo o trabalho foi mental. Inclusive, quando eu fiz a pergunta ao pêndulo, ela foi mental, mas eu tive de falar um pouco baixo para vocês entenderem o que eu estava perguntando. Falar sobre isso, tem certas coisas que não se faz necessário perguntar a um pêndulo. Tem certas coisas que, vamos dizer assim, a própria experiência de vida, já tem a resposta para certo tipo de coisa. Então, tudo bem para quem está iniciando, vamos dizer assim, possa ter uma prova, de uma resposta antecipadamente, como por exemplo, a questão, uma pessoa que está em um certo país, não Brasil, um certo país, no estrangeiro,
e porventura ela está querendo uma cidadania de um outro país. Ela é brasileira, está num determinado país, mas quer a cidadania de um outro país. Eu não acho a pergunta interessante, né? Mas em termos de radiestesia, para quem está desenvolvendo, para quem está trabalhando, começando, é uma pergunta, não deixa de ser uma pergunta. A pergunta é essa pessoa vai conseguir, sendo brasileira, estando em um outro país, a cidadania de um outro país? Nesse caso, para essa pessoa, a resposta foi não. Em seguida, eu perguntei, né, porque a minha intuição, o meu conhecimento de uma dica, né, estaria mais certa, seria mais provável dessa pessoa conseguir essa cidadania de um país que está para outro. Foi sim. Ou seja, a vela trabalhou com pêndulo convencional. Não faz diferença, não fez diferença. Só que não é comum, né? Apenas uma experiência, que foi o mesmo que usaram um pêndulo convencional. A resposta foi a mesma, né? Seria, vamos dizer assim, em termos de estar com o cliente, um troço meio esquisito, né? Estranho. Mas a questão foi o quê? O ritual da vela em si, que consiste o quê? Né? Para quem gosta de trabalhar com vela, é você transferir, né, um pensamento para aquele corpo da vela, onde a vela vai, vamos dizer assim, especificar todos os atos, vai dar seu significado em toda a sua queima até no final. Ou seja, ela dá a sua resposta também particular no que você está pedindo, desde o ato de você acender a vela, seja com fósforo ou com um isqueiro. O que eu quero dizer se acendeu prontamente, é uma resposta, é um significado. Se não acendeu prontamente, é outro significado. Se ela apagou logo do início, é uma mensagem, é um significado, né? Se a chama estava alta, é um significado. Se a chama estava baixa, é um significado. Mediana é um significado. Se ela apagou, tem uma mensagem, um significado. Se durante a sua queima ela chorou muito, ela deu um recado. Se ela apagou antes do final, é uma outra mensagem, um outro significado, né? E por fim, claro, o final dela, de como ela terminou, né? Se sobrou pavio, se não sobrou pavio, se deixou um pouco de cera ou não. Tudo isso, né, é uma resposta. Eu acho uma experiência muito interessante, muito importante, que você transfere seu mental para a vela e ela vai dando a resposta para você. Tem gente que não observa isso. Acende a vela comumente, geralmente para o anjo da guarda, mas não percebe, né? Às vezes risca 1, 2, 3 vezes, bota a culpa no fósforo. Não é isso, tem alguma coisa errada. Vai ancorar um anjo da guarda, um guia, um protetor, não acende de primeira, ou acende de primeira, mas apaga antes, logo no início, chora muito. Ou seja, para esse trabalho, vamos dizer assim, holístico, místico até, você já tem as respostas que a vela está dizendo para você. É como se o radiestesista fosse único com a vela.
ou uma energia X de pronto te dando a resposta. E à medida que ela vai queimando, ela vai concretizando o pedido. Se, por exemplo, for um pedido para queimar o karma, amenizar o karma, se percebe de que jeito ela estaria queimando este karma. Da mesma forma, do ato de acender prontamente ou não, se ela vai ficar acesa durante a queima ou não, se ela vai apagar antes, logo no início, no meio do caminho, antes do final, se ela vai chorar muito, se não vai chorar e como vai terminar. Tem os seus significados. Então, ali é uma forma de você ser único com o objeto que é o objeto da natureza. Tanto que tem vários tipos de trabalhos, tanto positivo como negativo, com vela. Evidentemente, quem vai fazer tem que tomar os seus cuidados, não vai acender com uma janela aberta, perto de um local que possa propagar um incêndio. Não. Aí, como eu mostrei no vídeo, eu acendi a vela sem nada, sem um copo com água. Porque geralmente as pessoas quando acendem uma vela, têm o costume de botar um copo com água. Isso é muito recomendado na Umbanda. Aí existe várias nuances. Uma delas é que, por exemplo, se for uma proteção pedindo ao anjo da guarda, aquela água estaria captando uma energia negativa na água, ou seja, em vez de cair no chão, no móvel, na casa e ficar, vamos dizer assim, sujando a casa, se perdendo, se espalhando pela casa, ela, vamos dizer assim, ficaria aprisionado ali. Também o copo com água tem o seu significado, No caso, a água, como está no vídeo, ficou limpa, tranquila, ou seja, não formou bolhas. Isso também é um conjunto de resposta e significado. Aí vem uma questão dúbia. Geralmente, quando se faz uma queima com uma vela, com um copo de água do lado, quando existe a bolha d'água, se diz, se for assim para proteção, que essa proteção do que estava atrapalhando aquela pessoa, de uma quebra de feitiço, foi captada e materializada ali, assim dizer, Se a água estava serena, pura, não haveria um mal ali, ou alguma energia negativa ou não. Dizem também que umas pessoas não gostam de acender vela porque acham que vai mexer com espíritos que não têm luz, estão na escuridão sofrendo, vagando. E quando vê um lume, para ela é uma claridade. Então ela se aproxima para aquele lume. É uma história. Porque se ele está na escuridão, ele está num plano X. A não ser, cara, ele não tem condição de vir. Quantas pessoas não acendem vela, principalmente quando falta luz? Senão, da escuridão que faltou a luz, ia ser um problema espiritual enorme para todo mundo. E não é bem por aí. Geralmente isso é fantasia, lolotinha de certas religiões. Agora, tem fundamento no sentido, assim, você vai acender para o anjo da guarda de uma pessoa. Geralmente as pessoas acendem para as 13 almas, que o certo é acender no cruzeiro. Mas tem gente que acende para a pessoa que faleceu dentro de casa.
Aí, se essa pessoa não estiver bem na espiritualidade, estiver na escuridão, ela vai ser atraída porque é pensamento com pensamento. Aí sim, ela está num local obscuro, sofrendo, e que foi mentalizado um pedido. Esse pedido foi direcionado em energia ao pensamento, foi até a pessoa, e a pessoa, né, da onde estava, saiu porque viu uma luz e viu um chamado. É uma questão mística, né? Então, o copo d'água significa o quê? O aprisionamento, significa renovação de energia, né? Para se isso acontecer, renovar essa energia, né? Enfim, existe muita coisa. E por que eu não botei na primeira? Justamente para fazer essa comparação. Como o pedido não foi esse, eu não vi a necessidade de botar um copo com água. A experiência foi uma pergunta sem importância, sem perigo, né? Até considero uma pergunta vazia, inofensiva, né? E não via necessidade do copo com água para esse tipo de coisa. Mas depois, durante a filmagem, vi e coloquei um copo com água para ver se aconteceria alguma coisa. O ambiente poderia estar carregado, ou o que eu escrevi, ou o que eu pedi, poderia dar uma resposta. Então, pelo que eu escrevi, né, mostrou que estava tudo em paz, em ordem, tranquilo como a água. A água fez a sua parte de renovação, né? Essa questão de, vamos dizer, da água ser materializada em forma de bolinhas, tirando a questão da vela, aí que vem a dualidade, né? Tirando a questão da vela, você pode pegar um copo com água, fazer uma oração, um pedido, para que transforme esta água que vai beber em medicamento, para que você possa ter saúde, né, física, mental, espiritual, que ela seja o seu remédio, a sua vida, para manter sempre a sua saúde vital, física, mental, espiritual, né? Você pode deixar aquele copo com água ali e fluidificar aquela água. Aí sim, olha a questão agora da materialização em bolinha no copo d'água. Aí sim, possa ser que você seja atendido e o espírito de luz X, né, de alguma falange de luz, pode ser até uma falange médica, venha junto com você fluidificar aquela água. Aí você vai saber que foi atendido porque o fluido foi jogado naquela água e ela respondeu, né, na sua fluidificação, que ela está fluidificada através das bolinhas. Isso não quer dizer, quem for fazer esse tipo de ritual do copo do água para beber como saúde, se não tiver materializado em forma de bolinha, é que não foi fluidificado. Se foi, mas é, mais uma vez, uma questão de observação, uma questão de resposta, né? Porque o que vale é o trabalho, é o que você pensa. O seu pensamento tem poder, né? Você tomando um copo com água, é claro que você não vai parar de tomar seu remedinho, não é isso que eu estou falando. Você vai tomar o seu remedinho, mas a água que você vai pedir para fluidificar, ou que está fluidificando, vai potencializar aquele remédio. E quanto a isso, também tem vários gráficos, o gráfico de Saibaba, tem gráfico de floral, tem gráfico de rastresia, que você pode botar a água em cima desse gráfico, fazer uma oração de 20 segundos, no mínimo, para ser potencializado.
Inclusive, no gráfico de Sai Baba, eu já vi, olhando para o copo com água colocado em cima do gráfico, a água modifica, né? Aquele gráfico tem o poder de modificar aquela água trabalhando no que se está pedindo, principalmente uma doença X. Ele não é um gráfico, o gráfico Sai Baba, ele não é um gráfico único. Ele tem um gráfico para cada tipo de doença. Então, cada tipo de doença, é claro que vai ter um tipo de formato, é uma questão de observação. Tá? Aí também é uma questão da pessoa usar a sensatez, na sensibilidade e perceber que a água está sendo mudada. Tem a tal de água cristalina, a água azul, né? Já teve experiência de conseguir ver a modificação da água, né, através de uma experiência X que não vem agora. Eu só estou falando de durabilidade das coisas, ou seja, até mais do que isso, porque eu fiz da vela um pêndulo, eu fiz da vela, né, uma mentalização pessoal, transferi, vamos dizer assim, né, o meu pensamento para aquela vela, ficamos únicos, eu e a vela fiquei único, dentro dos 4 seres elementares da Terra, né? 3, né? Usei como outro tipo de resposta, além do pêndulo como vela, né? Adicionei um copo com água para reforçar a mensagem. A primeira vez sem o copo com água, no início da queima colocando o copo com água até o final. Tudo me deu uma resposta X. Então, se você achou interessante, queira fazer essa experiência, né, não perca seu tempo, né? Agora, tome cuidado com os seus pedidos, que eles podem se tornar realidade. Tenha a responsabilidade do que você vai pedir. Preste atenção na resposta. Tenta ficar única com a vela. E você vai sentir, ver a resposta nessa comunhão. Não vou falar aqui das velas coloridas, né? Eu usei a vela branca como um coringa, ou seja, representando todas as outras cores, as outras, né? Outros trabalhos. Em resumo, eu poderia ter usado uma vela verde para a saúde e mentalizar apenas saúde, né? Ou a cura de uma doença. Eu poderia ter usado uma vela amarela para desenvolver mais o intelectual ou prosperidade. Eu poderia ter usado uma vela lilás para transmutação. Eu poderia ter usado uma vela rosa para amor, harmonia. Eu poderia ter usado a vela, né, vermelha para paixão. Eu poderia ter usado uma vela azul para amor, né? E assim vai. E claro que tem a vela preta e tem as velas bicolor, mas aí já é um outro assunto e um outro ritual. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.